Olá, estamos de volta aqui com as nossas aulas, né? A última aula a gente falou a última parte de integral complexa, né? Que foi a parte de utilização do método dos resíduos para calcular integral complexa, alguns tipos de integral complexa, claro, né? E agora a gente vai tentar chegar em séries de Fourier. Primeiro a gente vai dar umas definições que são básicas que a gente precisa. Primeiro, o que é uma função periódica? Então, pensa assim. Então, vamos pensar numa função, seja f, de R em R. Vamos pensar que tanto o contradomínio quanto o domínio são os reais. A função f é periódica quando, dois pontos, f de x mais p é igual a f de x para todo x no domínio. Perfeito? Para todo x no domínio. Tá ok? Essa é a ideia de função periódica. Tá ok? Aí aqui, ó, o que eu escrevi aqui é a representação de um gráfico de uma função periódica. Perfeito? Tá, né? Olha só. O que acontece? Essa extensão aqui, ó, é o que nós chamamos de período, né? Ó, tá certo? Essa extensão. E outra coisa, esse é o básico do gráfico, né? Aí veja que este desenho, dentro desse intervalo P, ele se repete indefinidamente. Por isso que ela é função periódica, tá certo? Ele vai ter sempre as mesmas imagens de P em P valores, né? Por isso que f de x mais p é igual a f de x. Perfeito? Isto é uma função periódica. O que é interessante, né? P é chamado, então, P é denominado período de f. Outra coisa interessante é que se o número P é o período, né? Também são períodos os seguintes valores, né? Também são períodos claro, o P, obviamente, 2P, 3P, em geral, NP. Perfeito? Que vê, observe. Quem é F de, digamos, X mais 2P? Tá certo? Pela definição que nós vimos ali, ó, isso aqui é F, eu posso escrever assim, F mais P mais P. Porque o P é o período e isso é o F de X. Então, não importa qual é o coeficiente do P, né? Eu posso repetir isso aqui inúmeras vezes, né? É só você mostrar por indução. Então, eu vou ter exatamente isso como período. Tá certo? Então, a ideia é essa do período. Então, qualquer coeficiente inteiro, né? E tanto faz, né? Eu coloquei aqui só positivos, mas podia ser negativos também, né? Por isso que eu estou lhe dizendo que é qualquer coeficiente inteiro. Perfeito? Por isso que eu estou lhe dizendo que é qualquer coeficiente inteiro, né? Tá? Agora, o que é uma função par e o que é uma função ímpar? Né? Uma função par é o seguinte: f, a função f é, dois pontos. Primeiro, par quando
f de x é igual a f de menos x. Quer dizer, a imagem do número é igual à imagem do simétrico dele. E ela é ímpar quando f de x é igual a... Melhor. Deixa eu só mudar aqui. F de x menos f de x é igual a f de menos x. Pronto. É isso que é função ímpar, né? A imagem do simétrico de x é o simétrico da imagem de x. Perfeito? É isso que é função par e isso que é função ímpar. O que é interessante notar é que quando a função é par, aí se você tem assim, ó, o gráfico dela, este desenho aqui, né? Tá certo? Tá ok? Aí, ó, do lado esquerdo, o gráfico vai ser exatamente fazendo com que o y funcione como um espelho, né? Isso aqui seria a imagem, né? Tá certo? O y funcionaria como um espelho, ou seja, é simétrica em relação ao eixo y, né? O gráfico das funções pares, né? Suponha que o y aqui funcionou como um espelho, tá certo? Já as funções ímpares, aí não há assimetria, né? Na verdade, quer dizer, não em relação ao eixo y. Se o gráfico desse lado é assim, ó, desse outro é exatamente assim, ó. É simétrica em relação à origem. Perfeito? É simétrica em relação à origem, né? E isso é o gráfico da função ímpar e esse aqui é o gráfico, né, o que simboliza o gráfico de uma função par. Tá certo? Exemplo. Número 1. F de x igual a x ao quadrado é função par. Tá certo? Por quê? Ó, basta você fazer o seguinte, ó. Como é que você mostra que é função par? Basta você fazer o seguinte, ó. Você calcula o f de menos x. Isso vai ser menos x ao quadrado. Bom, isso aqui é x ao quadrado, que é o f de x, né? Aí satisfez a definição, f de menos x igual a f de x. Então, isso é função par. Outro exemplo de função par. Fx igual ao cosseno de x é função par. Por quê? Porque a gente sabe que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Perfeito? Número 4. Número 3. F de x igual a x ao cubo é a função ímpar. É a função ímpar. Porque se você calcular o f de menos x, isso aqui é igual a menos x ao cubo, pela definição, né? Menos x ao cubo é menos x ao cubo, então isso é menos f de x, como a gente havia dito na definição de função ímpar, né? Uma outra função ímpar clássica, que vai ser o nosso motivo aqui de observação mais adiante, né? Porque o nosso objetivo hoje é falar das séries de Fourier, tá ok? Então, se f de x é igual ao seno de x, né? Isto é função ímpar também. Tá ok? Então, f de menos x é igual, né? A gente sabe que f de menos x é o seno de menos x. A gente sabe que isso aqui dá exatamente seno menos seno de x, que é menos f de x. Satisfaz justamente a definição de função ímpar. Perfeito? Então, é isso que a gente tem sobre função par e
função ímpar. Agora vamos dar exemplo de algumas funções que são periódicas, tá certo? Vamos lá. Algumas funções que são periódicas, tá certo? Eu vou logo escolher a que nós queremos, né? Vou até começar bem aqui. 5. Funções de período 2π. Quem são as funções de período 2π? Não, essas funções aqui, ó. F1, vou chamar de F0. F0 de x igual a 1. Na verdade, ó, aqui tem uma observação. Função de período qualquer. Então, a função constante igual a 1, ela tem o período que você quiser, em particular o 2π. Agora sim, agora vamos falar só das funções que têm período 2π. Tá certo? Que são essas aqui, ó. F1 de x igual a cosseno x. G1 de x igual a seno x. Tá certo? F2x igual a cosseno de 2x. G2x igual a seno de 2x. Veja que essas funções todas têm período 2π. É claro que essa aqui tem até um período menor, mas é a metade de 2π é π. Mas se π é período, a gente viu que qualquer n multiplicado por π continua sendo período. Então, 2π também é período. Tá certo? Então, olha só. F3x igual a cosseno de 2x também tem período 2π. Na verdade, é 2π sobre 3. Então, em particular, tem período 2π, tá certo? G3 de x tem seno... desculpa aqui que eu cometi um equívoco, né? Eu falei a coisa certa e escrevi a coisa errada. É 3x. Tá certo? Mais um. Etc. A função fnx, cosseno de nx, também tem período, né? Com n inteiro, né? Positivo, claro. Também tem período 2π. Aqui é n, né? Seno de nx. Perfeito? Todas essas funções, elas têm período, exatamente o período 2π, né? Na verdade, né, a primeira tem período 2π, todas as outras, né, a segunda, aliás, a F1 e a G1 tem período 2π, exatamente. Todas as outras, o período básico é menor. Só que o 2π também é período, né? Como a gente acabou de ver. Tá certo? O 2π também é período, né? Tá ok? Bom, a nossa ideia é a seguinte: é pegar funções que são periódicas, né? Pode ser até essas aí, sem nenhum problema, e escrevê-la na forma de série, tá certo? De séries utilizando senos e cossenos, né? Por isso que eu já escrevi tudo isso aqui para vocês, né? Essas funções são chamadas, essas séries são chamadas de séries de Fourier, né? Que são as séries trigonométricas. Perfeito? A ideia vai ser o seguinte, né? A gente poder escrever, ó, queremos escrever não, representar fica melhor, né? Queremos representar funções periódicas, queremos representar funções periódicas inicialmente de período 2π, né? Mas depois de um período qualquer, primeiro 2π. Queremos representar funções periódicas por 2 pontos, né? Vamos colocar aqui, ó. A0 mais A1 vezes cosseno x mais
B1 vezes seno x mais A2 vezes cosseno 2x mais B2 vezes seno 2x, né? Na verdade, a gente quer representar funções dessa forma, não funções qualquer, funções periódicas, tá certo? Fx, tá certo? Né? A gente pode colocar na forma de somatório assim, ó, A0 mais somatório, n variando de 1 até infinito, tá certo? De AN vezes o cosseno de nx, mais Bn vezes o seno de nx. O nosso objetivo é esse, certo? Representar as séries dessa forma, tá ok? Representar as funções periódicas, né? Utilizando justamente essa forma, né? Tá certo? A gente quer, claro, que como são séries de reais, a gente quer que os AIs sejam constantes. Então a gente vai ter que achá-los, né? A gente vai ter que achá-los, tá certo? Né? E de tal forma, né, que essa soma infinita, ela convirja, né? A gente quer que ela convirja, tá certo? Sob certas condições, ela converge. A gente não vai entrar nos detalhes, a gente vai só representar. Os objetivos das nossas aulas não vai ser entrar nos detalhes do teorema, de como surge, a gente vai já considerar que elas convergem, né? É claro que isso converge porque tem teoremas que garantem isso, e a gente vai querer achar os A's e os B's, que são os coeficientes. Perfeito? Esse vai ser o objetivo das nossas aulas. Ok? Então vamos lá. Deixa eu salvar isso aqui, né? Perfeito, vamos salvar aqui, tá? Vamos apagar agora, vamos olhar aqui tudo direitinho, né? Olha só. Então é isso, né? Aí, por que precisava saber o que é função par e função ímpar? Justamente por isso, né? Porque a gente vai representar por funções pares e ímpares, né? E porque algumas funções periódicas, elas também são pares e ímpares. Isso pode facilitar na construção das séries, tá certo? Então, a nossa ideia é a seguinte. A nossa ideia é representar, então, dessa forma, né? Então, eu vou colocar aqui, né? Vamos colocar aqui um título, né? Aqui o nosso título. O nosso título vai ser série de Fourier. Esse é o nosso título agora. Vamos escrever. Então, vamos lá, né? Então, a ideia é a seguinte. Suponha f uma função periódica. Eu penso que é função real, né? Função real, claro, né? Por enquanto. De período 2π. A função f A função f, então, ela pode ser representada pela seguinte série, que é a chamada série de Fourier. Representada
pela série dos pontos. Opa. Pode ser representada pela série, né? Vamos lá, escrever a série. Pode ser representada pela série, que é esta série aqui, né? Que a gente acabou de escrever. Tá certo? Onde? Dois pontos. Né? Agora vamos dizer como é que a gente acha cada coeficiente desse. Os A0, os ANs e os BNs. Certo? Aí tá aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Exatamente dessa forma aqui, ó. Ok, ó. Então é isso. A série é escrita dessa forma e os coeficientes são encontrados dessa forma aqui, ó. Sendo que para esses dois aqui, ó, para esses dois aqui, ó, para o AN e o BN, o N é um número natural, o N é um número natural, excetuando-se, né, ó, o N é um número natural, tirando o zero, né? Tá certo? Todos os naturais, porque a série é infinita. Então, assim você encontra esses coeficientes resolvendo essas integrais de menos π a π. Tá certo? E isso para funções de período 2π. Vamos ver um exemplo agora? Vamos ver um exemplo? Nosso exemplo é esse aqui, ó. Exemplo. Olha só. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Encontre isto daqui, ó. Então vamos escrever lá. Então a gente quer resolver justamente este exemplo. Ok? Encontre os coeficientes de Fourier, né? Porque encontrando os coeficientes, a gente só escreve lá na série e tem a série, né? De Fourier, da função periódica fx, né? Eu vou colocar a figura da função, onde a fórmula é essa daqui. Tá certo? Claro que essa função é definida em todos os reais, mas aqui, ó, tá só a parte do onde o período é 2π. Tá ok? Aí, olha só. Eu vou fazer o gráfico dela para você ver exatamente o que ela é, tá certo? Para a gente ver direitinho, né? Então, eu vou supor que o K é um número positivo, tá bom? Supondo que o K é um número positivo, o que, que vai acontecer? Olha como é que vai ser o gráfico dela. O gráfico dela, então, vai ser assim, ó. Supondo que o K é um número positivo, então o gráfico dela vai ser assim. Olha só. X e Y, né? Digamos que aqui é o K, tá certo? E exatamente aqui, ó, é a mesma distância, né? Só que na parte negativa, aqui é o menos K. Digamos que aqui é o π e aqui é o menos π. Perfeito? Aí o que acontece? De menos π até zero, a função é menos K. Então é aqui, né? De menos π até zero,
a função é menos k. Então, o gráfico dela é esse. Tá certo? Bom, aqui ó, tem que ter igualdade em um dos dois. Então, eu vou colocar que a igualdade é aqui. Tá certo? Então, aqui, ó, eu vou apagar. E aqui, ó, é justamente bolinha aberta, né? Faz diferença? Para o ponto de vista do gráfico, não, que a gente só quer olhar o desenho do gráfico, perfeito? Tá ok? Para de 0 a π, ó, a função é igual a k. Ela é constante igual a k. E inclui a imagem do zero, né? Ó, segundo eu escrevi ali. Tá certo? Então, a imagem é essa aqui, né? Então, ó, o gráfico básico é esse, né? Deixa eu apagar aqui umas coisas e eu fazer mais um pouco do gráfico. Eu acho que vai ficar até melhor de entender a função periódica. Deixa eu fazer ele um pouquinho maior. Então, se aqui é π, digamos que aqui é 2π. E que aqui é menos 2π. O que, que vai acontecer? Como o período é π, vai acontecer o seguinte, ó. Do π até o 2π, ó, ocorre isso aqui, ó. Tá certo? E do menos 2π até o π, ó, ocorre isso aqui, ó. Tá ok? Né? Isso aqui você vai ver que em eletrônica chama de onda quadrada, né? Tá certo? É a onda quadrada. Ok? Aí é isso daí, né? Aí veja que esse desenho aqui, ó, se repete indefinidamente. Então, o básico dele, né? Ó, por isso que ele coloca só o básico aqui, ó, de menos π a π. Aí isso se repete indefinidamente. Aqui continua, né? Ó. Aqui continua aqui, né? Ó, vai embora até o 3π, né? Ó, e aqui até o menos 3π e continua, né? Ó. Tá certo? Isso aqui é a onda quadrada. Perfeito? O que a gente vai fazer? A gente vai ver como é que acha a série de Fourier para esta função. Né? Ó, aí agora aqui, ó, a gente vai aqui na definição. Como é que acha o A0? Está aqui, ó, 1 sobre 2π de menos π a π, f de x dx. Né? Ó, então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então, o A0, que é o primeiro coeficiente, é a integral, é 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de f de x dx. Tá certo? Aí vamos lá. Então, isso aqui é 1 sobre 2π. Ora, a gente vê aqui ó, que a função tem duas definições. Ó. De menos π a zero, ela é menos k, e de 0 a π, ela é k. Então, a gente tem que prever isso, né? A gente sabe que a gente pode separar essa integral de menos π a π em duas, né? Na integral de menos π até zero, tá certo? Aí ela é menos k. Dx, né? Mais a integral de 0 até π, que é o k, né? Olha lá na função, é o k. F de x é igual a k de 0 a π. Dx. Então, é isso que a gente vai resolver. Então, vamos resolver, né? Então, ó, isso aqui é igual a 1 sobre 2π, 1 sobre 2π, vezes. Então, opa, é 1 sobre 2π, aí vezes. Bom, a integral dx aqui é x, de menos π a zero. Então, vou colocar aqui tudo direitinho. Então, é menos k vezes x de menos π até zero, mais k vezes x de 0 a π. E isso vai dar 1 sobre 2π vezes. Bom, quando eu substituir o zero aqui, né, ó, vai dar zero. Aí menos a substituição do menos π. Aí menos com menos é mais, vai dar π. Tá certo? Aí mais k vezes. Aí olha só, vai ser kπ, né? K vezes 0 é 0, então dá esse aqui, né? Opa. Aí dá esse daí. Então, isso aqui vai dar 0, né?
Então, o A0 é 0. Perfeito? Então, o A0 é 0. Né? Então, achamos o primeiro. Tá ok? Achamos o primeiro. Achamos o primeiro coeficiente. O A0 é 0. Vamos achar o outro. Tá ok? Vamos achar o outro. Vamos achar o outro. Então, agora é o AN. O AN é igual a 1 sobre π. Olha só como é que acha aqui o AN. Olha só. Ó, AN é 1 sobre π de menos π a π de novo, de f de x cosseno de nx. Tá certo? dx. F de x cosseno de nx. Então, isso aqui vai ser 1 sobre π, integral de menos π até π, f de x, cosseno de nx dx. Aí, mesma coisa, né? Porque como o x tem duas definições, o f de x tem duas definições, eu vou ter que separar, né? Isso aqui vai ser... Deixa eu apagar aqui, que eu acho que eu já vou pular uns passos aqui para a gente fazer direitinho, né? Então, isso aqui vai ser menos k de menos π até 0, cosseno de nx dx. Por quê? Porque f de x de menos π a 0 é menos k. Como k é constante, eu já tirei, menos k. Cosseno de nx dx. Aí mais k, pelo mesmo motivo, né? Só que por quê? Porque é de π a 0, a função é k. Cosseno de nx dx. Tá certo? Então, isso vai dar... Então, esse aqui é o A0, né? Deixa eu escrever aqui. Então, isso aqui vai dar o seguinte, ó. 1 sobre π vezes, tá, menos k, com a integral do cosseno de nx. A integral do cosseno é seno. Como é nx, é 1 sobre n. 1 sobre n, seno de nx de menos π até 0, mais k vezes 1 sobre n, seno de nx, é a mesma função, então tem que dar o mesmo resultado, só que, opa, aqui tem um equívoco, né? Porque é de 0 até π. Deixa eu arrumar. É de 0 a π. De 0 a π. Bom, mas aí nem importava neste caso, né? Isso aqui também vai dar 0, né? Porque, ó, o seno de n vezes 0 é o seno de 0, que é 0. O seno de n vezes menos π, não importa quem é o n, vai dar 0. Mesma coisa para esse outro. Tá certo? Então, isso aqui vai dar 0 também. Tá? E, professor, tudo vai dar 0? Claro que não. Isso tem até uma explicação, porque que esses dois vão dar 0, que a gente nem precisava fazer, né? É por isso que eu falei lá de função pai e ímpar, tem a ver com isso. Que nós não falaremos agora, só no momento oportuno, né? Que é daqui a pouco. Tá certo? Então, isso aqui vai ser 1 sobre π, o Bn, integral de menos π até π, f de x, seno de nx dx. Aí, como antes, né? Ó, exatamente como esse outro. Só que em vez de integrar o cosseno, nós vamos integrar o seno. Então, isso aqui vai ser 1 sobre π, integral de menos π. Deixa eu apagar de novo, senão vai demorar muito, né? Então, vai dar menos k. Por quê? Porque eu vou calcular a integral de menos π até 0, né? Então, vai ser seno de nx dx. Mais k, e o k é a definição do f de 0 a π, seno de nx dx. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre π vezes menos k vezes a integral do seno é menos cosseno, então fica mais. Tá certo? Sobre n, que é 1 sobre n, cosseno de nx. Tá certo? Isso de menos π até 0. Agora aqui, ó, a integral do seno é menos, aí menos com mais vai dar menos k, sobre n, porque vezes 1 sobre n, cosseno de nx,
de 0 até π. E isso vai dar 1 sobre π vezes. Agora aqui, ó. Aqui tem um detalhe. Isso aqui vai dar k sobre n vezes. O cosseno de 0 é 1, né? Porque n vezes 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Menos. Bom, aqui vai ficar menos πx. Mas como isso é função par, isso aqui vai ficar cosseno de nπ, né? Não é πx, é nπ, porque eu vou substituir aqui, vai ficar menos πn. Mas como é par, o menos não faz diferença, então πn. Tá certo? Aí eu vou apagar aqui, que não deu aqui, né? Então eu vou apagar para escrever aqui embaixo. Eu vou apagar isso aqui tudinho para escrever ali embaixo, tá? Para que fique só em uma linha melhor compreendido. Vai dar 1 sobre π. Agora sim, vamos lá. Vai dar aqui k sobre n. Aí 1 menos cosseno de nπ. Aí menos k sobre n vezes. Aí vai ficar cosseno de nπ menos 1. Tá certo? Aqui eu vou fazer as continhas. Não é? Se eu colocar o menos para cá, ó, aqui fica mais, aí esse fica menos e esse fica mais. Os dois ficam exatamente iguais, né? Ó. Então dá 2k sobre nπ vezes 1 menos cosseno de nπ. Agora tem o seguinte, né? Ó, a gente sabe que o n ele pertence a esse conjunto aqui, né? Ó, 1, 2, 3, etc, né? Então, quais são os possíveis resultados? Agora a gente vai analisar. Ó, e essa análise é importante. Tá certo? Né? Por quê? Porque ó, quando n for ímpar, aqui vai dar menos 1. E quando n for par, aqui vai dar 1. Tá certo? Então, olha só. O resultado aqui é o seguinte. Eu vou colocar bem aqui do lado. N. Não vou colocar assim, assim não. Vou colocar o seguinte. Que isso vai dar 2 se n é ímpar. Quer ver? Ó? Quando eu colocar 1 aqui, vai dar cosseno π, que é menos 1. Aí menos com menos mais. Quando eu colocar 3, vai dar cosseno 3π, que também é menos 1. Menos com menos mais. Então, 1 mais 1, 2. Tá certo? Então, vai dar 2. Agora, vai dar 0 se n é par. Por quê? Quando for 2, vai ser cosseno de 2π, que é 1. 1 menos 1, 0. Isso desaparece. E assim por diante. Perfeito? Tá ok? Então, eu vou escrever assim a resposta. Deixa eu apagar isso aqui, ó. E eu vou escrever assim. Isso aqui vai ser igual a 2k. Melhor. Isso aqui vai ser igual assim. Vou colocar como eu fiz ali, ó. Isso aqui vai dar 4k sobre nπ se n é ímpar. Quer ver? Ó? Vamos lá. N é ímpar, vamos colocar só um exemplo, 1. Aí vai dar cosseno π, 1 menos 1, menos menos 1 vai dar 2, 2 vezes 2k. 2 vezes 2, 4. 4k sobre nπ. Agora, isso vai dar, como vai ser 0, né? Ó, 0 vezes isso é 0, vai dar 0 se n é par. Pronto. Acabou-se. Então, olha só, vamos voltar aqui, ó, e olhar para a série. Né? Eu vou pegar a série aqui, ó, vou copiar e colocar lá e fazer a substituição, tá? Ctrl C. Ctrl C, né? Opa. Ctrl C. Agora aqui. Ctrl V. Aqui, né? Então vamos escrever aqui a série.
Certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, f de x é igual. Bom, o A0 é 0, mais somatório n variando de 1 até infinito de 0 vezes cosseno de nx, porque o AN deu 0. Mas eu vou continuar com o BN, né? Vezes seno de nx. Tá certo? Então, isso aqui vai dar somatório de n variando de 1 até infinito de Bn vezes seno de nx. Perfeito? Tá, agora vamos escrever, né? Vamos escrever. Então, olha só. Se o n é ímpar, vai dar assim, ó. Fx é igual. Quando o n for 1, vai dar B1, tá certo? Né? Vai dar B1, vou colocar assim, vezes seno x. Tá certo? Agora, se o n é 2, né? Então 2 é par, né? Então vai dar mais, já vou colocar aqui, ó, 0 vezes seno de 2x. Mais. Se o n é 3, aí vai ter o B3 vezes, bem devagar, seno 3x. Se o n é 4, aí vai dar 0 vezes seno de 4x mais etc. Né? Agora, como é que vai ficar isso realmente? Né? Vai ficar assim. Ó. Isso vai ser igual. Quem vai ser o B1? Aí, no lugar do n aqui, ó, aqui em cima, olha aqui em cima, ó, eu vou colocar 1 aqui, ó, vai ficar 4K, tá certo? Sobre π. Então, vai ficar 4K sobre π seno x. Mais, quando n é 3, aí vai ficar 4K sobre 3π vezes seno 3x. Mais, quando for 5, 4K vezes 5π vezes seno 5x. Veja que só tem os termos de ordem ímpar, né? Só tem os termos de ordem ímpar, né? Então, ó, mais 4K sobre 7π vezes seno de 7x mais etc. Se você quiser escrever na forma de somatório, aí você pode colocar assim, né? Isso é igual, tá ok? Ó, ao somatório, n variando de 1 até infinito, de 4K sobre... Você não pode colocar isso aqui, ó, igual ao que está lá em cima, né? Ó, isso aqui tem que ser só números ímpares. Então, tem que ser 2n menos 1. Por que menos 1? Porque o primeiro tem que ser 1. Ó. Aí 2 vezes 1 é 2, menos 1, 1. Aí o segundo tem que ser 3. 2 vezes 3, né? 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Pi. Aí aqui vezes seno. Aí aqui também tem que dar ímpar. Então tem que ser 2n menos 1x. Perfeito? É assim que é a série, né? A série de Fourier para aquela função lá. Tá ok? Tá? Eu acho que a ideia é bastante simples, né? A ideia não é difícil, né? Agora, o seguinte, exatamente como as séries, né? Se eu colocar só esse termo aqui para representar lá, ó, o que vai acontecer? Digamos que o K seja 1. Digamos que o K seja 1. Aí eu vou colocar assim, ó, vou colocar essa função aqui. Ó. Vamos fazer o gráfico dessa função. Se o K é 1, nossa função f de x vai ser assim. Deixa eu mostrar aqui para você. Vai ser f de x igual... Opa! F de x igual a... Deixa eu olhar aqui, que eu já esqueci. É 4K... Estou falando que é 1, então é 4 sobre π seno x, né? Estou falando que é 1, tá certo? Então é 4 sobre π igual a 4, opa, dividido 4 dividido por π, certo? 4 dividido por π, aí vezes, opa, tem que sair daí de dentro,
seno x. Tá certo? Aí você vai dizer assim, ei, professor, esse gráfico aí não tem nada a ver com aquilo lá. Perfeito? E é verdade. Né? Ó, mas aí, ó, coloque mais uma parcela. Coloque assim, ó, 4 dividido, né, agora por 3π. Né? Eu acho que é isso, é 4 dividido por 3π, né? Ó, 4 dividido por 3π, seno 3x. Seno. Opa, não é esse seno. Vamos apagar isso aqui. Opa, opa, opa. Seno. Agora sim. 3x. Né? Vamos ver o gráfico agora? Ó, já ficou um pouco mais parecido, né? Olha só. Já ficou mais parecido. Aí, se você colocar mais parcelas, eu vou colocar só mais uma, só para exemplificar. Mais 4 dividido por 5π, né? Tá certo? 4 dividido por 5π, seno de 5x. Ó, então, conforme você vai aumentando as parcelas, o gráfico vai ficando cada vez mais parecido com o gráfico original, porque a ideia é essa, é você representar aquela função periódica utilizando justamente as séries de Fourier. Então, quanto mais parcelas você colocar, tá certo? Da série que simboliza a função, né? A série infinita dá exatamente igual à função. Mas quando você colocar um número finito de parcelas, exatamente como a gente viu lá no estudo de séries no terceiro período, a, a série fica cada vez, né? A série finita, né? A quantidade de parcelas finita fica cada vez mais próximo do resultado da função, quanto mais você coloca mais parcelas. Perfeito? É isso que é a série de Fourier. Né? Ó, e essa nossa série, tá certo? Representa aquela básica lá para k igual a 1. Tá? É aquela básica para o k igual a 1. Tá certo? Como eu disse antes, a gente não vai ver os teoremas de convergência e tal. Perfeito? A gente não vai ver isso. Né? Ó, a próxima parte que a gente vai ver agora é funções com um período qualquer. Tá? Ó, até aqui a gente viu funções, né? Ó, até o nosso exemplo, tem período 2π. Mas a gente sabe o seguinte, que isso nem sempre ocorre. Se a função pode ter um período qualquer. Tá certo? Aí, para esse período, como é que a gente vai fazer a série de Fourier quando o período for qualquer? Certo? Essa vai ser a próxima parte, tá? Veja, tá aqui o gráfico da função, né? Olha só. Aquele gráfico lá, quanto mais parcelas eu colocar, mais próximo disso o resultado vai ficar, né? Aquela onda, né, obtida com os senos vai ficar cada vez mais próximo da função original. Agora, olha só, veja que no final a gente viu que ficou só com senos, não apareceu cosseno, né? Ó, apesar de na série ter senos e cossenos, como o coeficiente do o A0 foi zero e os coeficientes do cosseno, que são os A's, N's, foi também zero, a gente ficou só com uma série de senos. Isso ocorre, né? A gente vai ver mais tarde, por quê? Porque esta função aqui, ó, se você pegar de menos π a π, ó, né? Ou melhor pegar de qualquer jeito, ela é ímpar, né? Ó, ela é ímpar. Né? Assim como o seno é função ímpar, então ela tem que ser representada por função ímpar. Se ela fosse par, aí quem daria zero eram os BNs, tá certo? Agora, se ela não for nem par nem ímpar, o que vai acontecer adiante é que ela vai ter senos e cossenos. Né? Então, se ela for par, vai aparecer só cossenos. Se ela for ímpar, vai aparecer só senos. E se ela não for nem par nem ímpar, vai aparecer senos e cossenos. Perfeito? Esta é a ideia da série de Fourier para a representação
de funções periódicas, tá certo? Então, a gente viu aqui a ideia quando o período é 2π. Aí agora a gente vai ver o seguinte, mas e se o período não for 2π? Não é? Então, é o que a gente vai ver agora, tá certo? O caso em que o período não é 2π. Tá? Então, é a próxima parte. Bom, aqui tem os teoremas de existências, o teorema de perpendicularidade, que a gente não vai ver, né? Aqui é o teorema da convergência, o que justifica a convergência da série, tá certo? A gente vai ver o seguinte aqui, ó. Quando o período for um período qualquer, tá certo? Então, vamos lá. Então, é isso que a gente vai ver. Então, aqui o título, né? Seja f uma função periódica e o período é 2L. Perfeito? Então, é isso que eu vou escrever aqui agora. Então, seja f uma função periódica de período P igual a 2L. Perfeito? Ok? Se a função for assim, ó, olha como é que vai ficar a série dela. Né? Se a função for assim, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter o seguinte. A série de Fourier dela vai ter esse formato. A série de Fourier dela vai ter este formato. Tá ok? Não. A0 mais somatório n igual a 1 até infinito de AN cosseno NP sobre LX mais BN seno de NP sobre LX. Tá certo? E os coeficientes, né? Vamos ver os coeficientes agora, porque também os coeficientes mudam, né? Porque aquilo lá era justamente, né, quando os coeficientes também mudam, né? Aí os coeficientes serão esses aqui, ó. Os coeficientes serão esses. Os coeficientes serão esses, né? Então, a série é isto aqui, né? Ó, tal que, tá certo? O A0 é 1 sobre 2L, integral de menos L até L, f de x dx. O AN é 1 sobre L, de integral de menos L a L, f de x cosseno de npx L dx. E o BN é igual a 1 sobre L, de menos L a L, f de x seno npx sobre L dx. Onde o N, né? Ó, não esqueça que o N é nesse conjunto, a partir do 1, porque o 0 está aqui, né? 1, 2, 3, etc. E, professor, mas e se eu incluísse o A0 aqui? Aí o detalhe que ia acontecer, ó, que se o N é 0, aí o cosseno de 0 é 1, aí dá esse daqui. Perfeito? Só isso. Estaria junto aqui, sem nenhum problema. Tá? É só questão de... para ficar legal. Agora vamos ver o exemplo? Vamos ver o exemplo desse negócio aqui, né? Ó. Tá certo? Vamos fazer essa daqui, ó. Vamos fazer essa aqui que parece que é bem simples, né? Ó. Vamos fazer este exemplo aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui exemplo. Aqui está o exercício. Então, ó, encontre a série de Fourier para esta função periódica. Ok? Vamos desenhar? Olha só, mesmo que não seja dado o período, o desenho lhe mostra quem é o período. Quer ver? Olha só. Vamos tentar fazer aqui. Vamos fazer os eixos x e y em preto. E o gráfico vamos fazer em verde.
Tá certo? Vamos lá. Então tá, vai de menos 2 ó, até 2, né? Então aqui, ó, vai daqui de menos 2 até aqui o 2. Tá certo? Aí vamos lá, agora em verde. De menos 2 até menos 1, ainda falta colocar o menos 1. Menos 1 e 1. Para ser periódica, né? Tá certo? Menos 1 e 1. Então tá. Então vou escrever aqui os pontilhados, né? Acho que aqui no menos 1 tem pontilhado. Ok? Tá certo? Vou desenhar só essa parte do gráfico. Não vou desenhar como no anterior, para você ver o período, não. Vou desenhar só a parte que está aqui. Digamos que o K é positivo e está aqui. Mas podia ser negativo? Claro que podia. Tá certo? Então vamos lá. Então, em verde o gráfico. Olha só. De menos 2 a menos 1 é 0. Então é aqui, né? Ó. É aqui, né? Ó. De menos 2 até menos 1, ó, a imagem de todos esses valores é 0. Então é esse pedaço aqui. Perfeito? Ó, aqui sobre o eixo x, de menos 2 a menos 1. De menos 1 a 1, ó, a função é igual a k. Então, é esse aqui, né? De menos 2 até menos 1, a função é igual a k. É isso aqui, né? Tá certo? E de 1 até 2, a função volta a ser 0. Então, é isso daqui, ó. Então, veja que é uma função periódica. Agora, se você olhar aqui o y como espelho, veja que a imagem está refletida aqui do outro lado. Quando isso acontece, a gente viu antes, que então essa função é par. Tá certo? E se essa função é par, o que, que vai acontecer? Os b's vão dar todos iguais a zero. Tá certo? Não é? Os b's vão dar todos iguais a zero. A gente vai calcular. Tá certo? Mas saiba disso, que se a função for ímpar, então os a's ficam iguais a zero. E se a função for par, aí quem fica igual a zero são os b's. Perfeito? Então vamos fazer as contas, né? Então vamos lá. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular primeiro o A0. Então vamos lá. Quem é o A0? É a integral. Opa, não é a integral ainda. O A0 é 1 sobre 2L, porque o período... temos que saber quem é o período, né? Temos que saber quem é o período. Ó, o período é de menos 2 a 2, né? Então o período é 4, né? De menos 2 a 2 dá 4. É só pegar 2 e diminuir aqui, ó. 2 menos 2 é 4. Então o período é 4. Ó, ali está escrito, mas suponha que eu não soubesse. Então, ó, o período é sempre 2L. Então, 2L é igual a 4. Isso quer dizer que o L é igual a 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre 4. Né? Ó. Integral de menos 2 a 2, que é de menos L a L. Lembra? Olha só. De f de x dx. Como eu não estou colocando, então não vou colocar 2 ainda não. Vou colocar o L, né? Então, é de menos L até L. Então, isso aqui vai dar igual a 1 sobre... Como L é 2, 2 vezes 2, 4. 1 sobre 4. Integral. Como L é 2, de menos 2 a 2. De f de x dx. Só que olha como é definido. Antes, eram duas definições. Então, deram duas integrais. Aqui, como tem 3, vão dar 3 integrais. Então, eu vou fazer bem devagar. Aí, depois eu vou pular etapas, né? Porque a ideia vai ser a mesma. Então, vai ser de menos 2 primeiro, né? Ó, até menos 1. Fx dx. Aqui o cochete, né? Mais integral de menos 1 a 1. Fx dx. Mais integral de 1 até 2. Fx dx, aqui meio imprensadinho, né? Ó, mas deu para ver. Pronto, tirei do imprensado. Agora aqui, ó. Isso é igual a 1/4. Aí vai ficar assim, ó. Bom, de menos 2 a 1 é 0, não tem área, então vai dar 0 isso aqui. De 1 a 2 também é 0, né? Ó, que a função ó, de 1 a 2 e de menos 2 a 1 é igual a 0, então vai dar 0. Então eu só vou precisar resolver esta integral, né? Ó, então vai dar k vezes a integral de menos 1 a 1 dx, porque o f de x é k, é constante, né? Tá certo? Então isso vai dar k sobre 4 x de menos 1 a 1. Tá certo? Então, isso vai dar k sobre 4
vezes, substituindo 1, menos 1, né? Eu vou ter que o A0 é, então, igual a 1 mais 1, 2, vai dar K sobre 2. Então, esse é o A0. O A0 é K sobre 2. Quem é o AN? Vamos calcular o AN. O AN é igual a 1 sobre L, né? Como na definição, integral de menos L até L, de f de x vezes o cosseno de nx dx, que é igual a 1 sobre L, vezes. Agora aqui, ó, eu não vou perder esse tempo que eu fiz aqui, fazendo os três. Por quê? Eu sei que de menos 2 a menos 1, f de x é zero. Então, vai dar 0 vezes o cosseno, vai dar zero. Então, a integral vai dar zero. Mesma coisa na última. De 1 a 2, de f de x dx, vai dar de 0 vezes cosseno de nx, vai dar zero. A integral de zero vai ser zero. Perfeito? Ok? Então, vai ficar só k integral de menos 1 a 1 do cosseno de nx dx. Por quê? Porque de menos 1 a 1, f de x é k, então é k cosseno de nx. Como k é constante, sabe. Ok? Então, isso aqui é igual... eu cometi um pequeno equívoco, né? Deixa eu consertar esse equívoco aqui. Não é cosseno de nx. É cosseno de n pi x sobre L, lembra? É cosseno de n pi x sobre L. N pi x sobre L, né? Deixa eu só voltar aqui, para confirmar aqui para você ver. É f de x cosseno de n pi x sobre L dx. Perfeito? Perdoe o lapso aí. Mas está aqui. Vamos continuar. Agora aqui, Então, isso aqui vai dar igual... 1 sobre L. Na caso, que é 1 sobre 2, né? Já vou colocar. Tá certo? 1 sobre 2. K vezes... Tá certo? O L é 2. Então, vou substituir aqui logo, já para quando eu substituir. O L é 2. Tá certo? Já é 2, né? O L é 2. Então, vai dar... O x é de menos 1 a 1, então vai dar menos nπ sobre 2. Como é cosseno, vai dar cosseno... Não, é primeiro 1, vai dar cosseno de nπ x... Tudo errado, né? Óbvio. Vamos lá. Integral do cosseno é seno. Tá certo? Aí vai ficar 1 sobre nπ sobre 2. Então, vai ficar 2 sobre nπ seno de nπ x sobre 2. Isso de menos 1 a 1. Tá certo? Então, isso aqui vai dar meio K vezes. Agora sim. Eu já vou colocar aqui essa constante, eu já vou multiplicar pelo K, né? E substituir só aqui dentro. Vai dar 2K sobre nπ vezes. Agora sim. Quando eu substituir 1, vai dar seno de nπ sobre 2. Menos, aí seno, aí vai dar menos nπ sobre 2. Só que o seno é função ímpar, né? Então, menos sai. Aí, menos com menos é mais. Então, vai ficar assim, né? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2. Ok? Então, isso vai dar... Que 1 sobre 2? Vai dar 2K nπ vezes isso aqui, né? Vai dar 2, vai dar 4K. Vai dar 4K. Não vai dar 4K, não. Vai dar 4K? Vai dar 4K. Ah, eu esqueci a multiplicação por meio, né? Vai dar 4K, não, porque tem o meio multiplicando. Eu esqueci desse meio. Quando o meio multiplicar aqui, vai cancelar o 2 com 2, vai dar só o K. Aí, seno mais seno, vai dar 2 seno. Aí eu vou colocar aqui, 2K sobre NK seno de
N π sobre 2. Não esqueça que o N pertence ao conjunto 1, 2, 3, etc. Né? Aí vai acontecer o que a gente fez no slide anterior, né? Vamos ver o que vai dar. Vai dar o seguinte, né? Eu vou colocar bem aqui, ó. O que é o seno de nπ sobre 2? É igual a... Aí depende, né? Vamos ver. Quando eu escrever 1 aqui, vai dar π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. Quando eu escrever o 2, vai dar 2 sobre 2 é 1, vai dar π. Tá certo? Seno de π é 0. Quando eu colocar o 3, vai dar 3π sobre 2. Aí o seno é menos 1. Tá certo? Aí então vai dar... Tem hora que vai dar mais 1 e tem hora que vai dar menos 1. Então vou colocar assim, ó. Menos 1. Tá certo? Elevado. Vou colocar assim. Vou já ver como é que vai ficar isso. Bom, mas o importante é o seguinte. Sempre que o n for par, isso aqui vai dar 0. Então, se n é par. Tá certo? E se n é ímpar, aí vai dar 1 ou menos 1. Como é um número ímpar? Para n ímpar. Só que eu vou escrever assim, ó. Ímpar. Só que eu vou escrever assim, ó. Aí por que o K ali, ó? Porque o meu n ímpar eu vou escrever assim, ó. Igual a 2K menos 1. Tá certo? Não, 2K mais 1, porque eu quero começar o K de 0. Com K pertencente aos naturais, para que ele comece de 0, entendeu? Porque quando o K for 0, olha só, quando o K for 0, aí o N vai dar 1. Como o N vai dar 1, aqui tem que dar π sobre 2, tem que dar 1. Mas como o K é 0, menos 1 elevado a 0 dá 1. Ó. Funciona direitinho. Tá certo? Quando o N for 3, aí o K vai ter que ser 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3, né? Então o K é 1. Aí menos 1 elevado a 1 dá menos 1. Que quando o N é 3, é seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Então vai funcionar direitinho. Perfeito? Desta forma. Tá legal? Então é assim que vai ser o AN. Tá ok? Então, ó, o AN vai ser assim. Ó. Isso é igual a 0 se o N é 2K. Perfeito? Sendo que o K ó, é um número natural, começa de 0. Perfeito? Funciona, né? Mesmo que começasse de 1, funcionaria. Tá ok? Mas a gente pode começar de 1, né? Mas não tem um problema, aí é só ajustar. Se vai começar de 1, então vai ser 2K menos 1. Aí vai ter que ser K menos 1 aqui também, né? Certo? Então, para não acontecer isso, né? Quando a gente fizer a série, a gente ajusta direitinho. Agora o seguinte. Isso aqui vai ser menos 1 elevado a n vezes 2K. Opa, eu não posso usar K, né? Ó, tem que ser J, vou colocar J. Porque o K está sendo usado para outra coisa, né? Então aqui vai ser J, tá bom? Vai ser menos 1 elevado a n vezes 2K sobre NK. O NK não, é NP, né? Coloquei errado, me perdoe, é NP. Não, teria que simplificar, né? É NP. NP. 2K sobre NP, tá certo? Se N é da forma, né? Ó, 2K mais 1. Tá ok? Aí o K segue isso aqui, ó. Se o K é 0, né? Ó, se o K é 0, aí vai dar... Aqui é o K. K não, é J, né? Lembra que é J? J. 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 Menos 1 elevado a J, vezes 2K. Perfeito? Então é assim que vai ficar. Ó. Se o J é 0, aí vai dar 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Tá certo? Como o J é 0, menos 1 elevado a 0 é 1. Então dá 2K sobre π. Perfeito?
Quando o J é 1, aí 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, ela vai estar 2K sobre 3π. E como J é 1, menos 1, ela vai dar menos 2K sobre 3π. E assim por diante, né? Tá certo? Agora vamos calcular o BN. Vamos calcular o BN. Quem é o BN? Então, o BN é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, fx seno de nx dx. Então, isso aqui é 1 sobre 2, integral de menos 1 até 1, pelo mesmo motivo, né, que as duas vão dar zero, vai ficar k vezes, ó, de novo, o equívoco aqui, né? Aqui, ó, é nπ x sobre L. Então, vai dar seno de nπ sobre 2x dx. Tá certo? Com a integral disso, vai dar k sobre 2, tá certo? Vezes 2 sobre nπ. A integral do seno é menos cosseno, né? Menos cosseno de nπ sobre 2x. Isso de menos 1 a 1. Tá certo? Aí isso vai dar o seguinte, ó. Isso aqui vai ser igual a cancela o 2 com 2, vai ter menos k sobre nπ vezes. Quando eu substituir o 1, vai dar cosseno de nπ sobre 2 menos cosseno de nπ sobre 2. Por quê? Porque como o cosseno é função par, vai dar cosseno de menos nπ sobre 2. Mas o cosseno de menos nπ é o mesmo que o cosseno de nπ sobre 2. Então, ó, como eu lhe disse, ó, isso vai dar zero, como a gente já sabia. Tá certo? Agora vamos escrever a série, né? Vamos escrever a série da função f de x. Começa com o A0, né? Vamos voltar aqui para a série. Vamos voltar aqui para o caso geral. Só um minuto. Tá aqui, ó. Começa com A0. Aí depois os ANs e os BN. Os BNs não vão ter, porque aqui deu tudo zero. Então vai ser A0 mais somatório. Eu vou escrever isso daqui, tá? Já sem o B0, porque a gente viu que com o B0 o coeficiente dos Bs são todos zeros, né? Então vai ficar A0 mais somatório n variando de 1 até infinito de AN vezes cosseno de nπ x sobre L. É isso daqui. Então vai dar o A0. Quanto é que deu o A0? Vamos ver. Tá aqui o A0 deu k sobre 2. Então é k sobre 2. Mais. Agora aqui é o seguinte. Vamos ver o AN agora, né? O AN depende. Se o N é par, dá zero. Se o N é ímpar, alterna, começando com positivo, né? Então, olha só. Quando for 1, é ímpar, né? Tá certo? Então, é A1. Ok? A1. Eu vou colocar assim, só os ímpares. A1 vezes cosseno, tá certo? De nπ x sobre 2. Mais A2, tá certo? Aqui tá errado, né? Se o n é 1, tem que substituir por 1, né? Então, 1 vai dar π sobre 2x mais A2 vezes cosseno. Bom, como o L é 2 e o N é 2, vai cancelar, né? Então, vai ficar só πx. Mais, quando for 3, vai ser A3 cosseno de 3πx sobre 2, mais etc. Né? Mais etc. Tá certo? Bom, a gente sabe que todos os pares irão desaparecer, né? Ó, a gente viu aqui, ó, que quando o n é par,
o coeficiente é zero. E quando for ímpar, é menos 1 elevado daquela forma, né? Ó. Aí a gente pode escrever assim, ó, K sobre 2 mais, né? Aí vai dar, primeiro é positivo, lembra? Porque o J vai ser zero, vai ficar 2K sobre π. Então vai ficar 2K sobre π cosseno de π sobre 2x. Bom, o do π é zero, então aqui vai ser zero, isso vai sumir, aí vai ficar, o próximo é menos, né? Ó, o próximo é menos, quando o n é 3, né? Vai ficar menos 2K sobre 3π. Menos 2K sobre 3π. Cosseno de 3π sobre 2x. Aí mais, aí de novo, 2K sobre 5π cosseno de 5π sobre 2x. Aí menos 2K sobre 7π cosseno de 7π sobre 2x mais etc. Tá certo? Se você quiser escrever na forma de somatório, aí eu acho que é só você fazer assim, ó. K sobre 2 mais somatório, n variando de 1 até infinito. Veja que aqui é sempre 2K. Aqui é sempre ímpar, então vai ficar 2K menos 1. Está faltando uma coisa, né? Que eu vou já ver o que é. Π. Eu vou apagar esse aqui, ó. Porque aqui começa com menos 1. Agora sim, 2K. Vezes cosseno. Bom, aqui o ímpar é aqui, então é 2K menos 1 sobre 2x. Perfeito? Né? Agora, o expoente aqui, ó. Como aqui começa de 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Perfeito? Tá ok? Mas aqui, ó, o primeiro se eu colocar o K aqui, ó, aqui não é K, é N, né? Aqui é N. Aqui é N, me perdoe, aqui é N. Se eu colocar esse N aqui, vai dar negativo, e o primeiro é positivo, então é só colocar N menos 1, porque 1 menos 1 é 0, aí funciona. Aí quando for 2, 2 vezes 1, 2, menos 1, 3. Aí 2 menos 1 é 1, que é o segundo que é negativo, e assim por diante. Perfeito? Então é isso, colegas. É assim que você obtém os coeficientes de Fourier. E é isso que nós tínhamos para hoje. E é como eu lhe disse, né? Veja que a função aqui, ó, essa função foi uma função par. Como ela é função par, então os coeficientes do seno vão dar zero, o bn dá zero. Tá certo? Se ela fosse função ímpar, aí o A0 e todos os ANs é que dariam zero, perfeito? Ah, mas e se ela não for nem par nem ímpar? Não há problema. Porque se ela não for nem par nem ímpar, o que vai acontecer é que os coeficientes não serão anulados, provavelmente, né? A maioria deles, tá certo? Então é isso. Então, é isso, colegas.